Hoje eu vou falar sobre se afastar de pessoas que nos fazem mal e compartilhar com você 3 pontos para você estar atento. Bom, gente, antes de mais nada, para que eu possa compartilhar com vocês esse assunto, eu preciso construir toda uma linha de raciocínio, então eu peço que vocês fiquem comigo aqui até o final para que vocês consigam entender o que é que eu vou pontuar. Bom, estabelecer vínculos saudáveis não é algo tão simples assim, apesar que a gente pode pensar que talvez devesse ser. Estabelecer vínculo saudável é algo que demanda da gente e demanda do outro. Porém, o que eu acho é que às vezes acaba acontecendo é que as pessoas não entendem muito bem isso e não sabem muito bem o que fazer e estabelecem vínculos de forma que não é muito madura. Eu vou compartilhar com vocês alguns dos casos principais que eu vejo e aí você pode identificar qual que é a sua situação. Eu acredito que hoje a gente vive dois extremos principais quando se trata de relacionamentos difíceis e quando se trata da gente se afastar ou não de algumas pessoas. O primeiro cenário eu diria que são aqueles que têm uma postura de exigência antes de mais nada. O mínimo indício já cortam as pessoas de suas vidas e que nada nem ninguém é bom o suficiente. Esse é o típico caso que tem bastante traços que a gente pode dizer que indicam uma posição de superioridade. Eu quero lembrar que limite é diferente de exigir. Limite não é tratar como se absolutamente tudo fosse inaceitável. Se você tem limites muito rígidos, isso é também um problema. Hoje a gente vê muitas pessoas esperando uma certa perfeição alheia e se comportando como se absolutamente tudo fosse óbvio e impõem limites rígidos, exigências na realidade para satisfazer uma criança ferida. Ou às vezes a pessoa nem estabelece o limite na realidade, mas trata tudo como descartável, como o suficiente para se vincular. O resultado é que muitas das vezes essas pessoas acabam sim sozinhas. Eu gosto de pensar que os limites, na realidade, eles podem sim ser colocados de forma respeitosa e amorosa, porque os limites, na realidade, eles existem para preservar as relações. As relações que são importantes pra gente precisam de limites. E aí eu tô falando de qualquer tipo de relação, gente. De família, de amizade, de relacionamento amoroso, inclusive de relacionamento de trabalho profissional. Por outro lado, as relações que não fazem sentido pra gente, em grande parte das situações, nem o limite vai ser necessário, porque a gente pode simplesmente se retirar da situação sem pontuar aquilo. É claro que tem situações que com desconhecidos a gente também vai ter que estabelecer limites, mas eu diria que a proporção é bem diferente. Eu diria que você pode ou não comunicar aquilo que não é ok, porque aquela pessoa não faz parte da sua convivência. No cenário número 2, no entanto, a gente tem outros elementos que são aqueles que não querem correr o risco de serem mal vistos. E às vezes se mantêm em vínculos que os ferem profundamente. Pode ser porque a pessoa não quer desagradar e pode inclusive indicar uma postura de inferioridade, no qual esse indivíduo acaba tentando compensar sendo um bom menino ou boa menina. Aqui a gente tem o que chama em inglês de people pleaser, o legal, que não cria problemas, que não quer desagradar, aquele que age como inocente ou quer se manter como inocente nas relações e nas situações da vida. E às vezes até ama demais, ama mais o outro do que a si próprio, a sua própria dignidade. Mais uma vez, tem uma questão com inferioridade e com um sentimento de culpa também. A pessoa não quer e não pode admitir se sentir culpado, que na realidade, quando se trata de sermos adultos, a gente tem que encarar que em muitas situações a gente vai se sentir culpado, mesmo que aquilo signifique que a gente está fazendo algo que é positivo. Mas que desapontar algumas das pessoas à nossa volta faz parte de amadurecer e faz parte de adultecer. E eu acho que o problema que reside entre esses dois cenários é que as pessoas vão ou para um extremo ou para um outro. Caem naquela armadilha do tipo, se eu não posso agradar todo mundo, então que se dane o mundo, que me aceite, eu sou assim. E a grande questão é que a solução não é fazer o oposto do cenário número 2. Tá, mas então qual que é a solução? Bom, eu acho que antes de mais nada a gente tem que aceitar e entender que a relação é o que é. Quando se trata de relações difíceis nas quais a gente está considerando se afastar de alguém, a relação é o que é. E o primeiro passo é a aceitação. A gente não vai mudar o outro, a gente não consegue controlar o outro. Ainda bem, inclusive. E aqui a gente tem que entender que não dá pra gente brigar com a realidade, mas também não dá pra cair na postura de exigência do cenário número 1.
Eu digo que a relação é o que é, eu não digo para você se manter num vínculo que te faz mal. Mas a partir do momento que a gente aceita a relação como é, entende que o outro é como é, aí sim a gente tem esses 3 pontos para a gente avaliar e considerar. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é a distância saudável, que foi um conceito na realidade que eu aprendi com a Gisela Valim e com a Arli Cravo. O que é a distância saudável? A distância saudável é a distância necessária que eu preciso me manter dessa pessoa para poder também preservar o vínculo. Bem parecido com a questão de limites. Qual que é a distância necessária que eu preciso ter dessa pessoa para poder preservar inclusive o amor e o respeito que eu sinto por ela? E aí, claro, vai variar de relação para relação. Às vezes a distância saudável vai ser, ao invés de almoçar na casa da sua mãe todo domingo, vamos supor que você tem um problema com ela, você vai ir uma vez no mês. Ou ao invés de você fazer isso, você só vai em datas comemorativas. Você vai ter que avaliar, entender e testar aos poucos o que é a distância saudável. Mas o interessante da distância saudável é que às vezes quando ela é estabelecida, a gente consegue inclusive se reaproximar das pessoas. Porque em muitos casos, convivência demais é o que acaba ferindo a relação. Quando a gente estabelece esse espaço, a gente não se afeta tanto mais por aquelas coisas que antes nos afetavam profundamente. Então vamos dizer aqui, você tem um pai, uma mãe ou uma tia que é extremamente dramática, que tudo faz um drama, que quer mandar e desmandar na sua vida. Se vocês convivem muito, vai ser muito sofrido e muito difícil ficar engolindo esses sapos o tempo todo, por assim dizer. Mas se vocês passam a se ver com menos frequência ou se falar um pouco menos, quando isso acontece, se torna muito mais leve e fácil deixar a situação de lado e pensar: ah, mas essa pessoa é assim mesmo, deixa pra lá. A distância saudável pode ser, inclusive, não se falar ao telefone todos os dias. Vamos supor que você tem essa pessoa da sua família que te liga todos os dias, às vezes mais de uma vez. Às vezes vocês se verem com menos frequência e talvez se falarem ao telefone só uma vez na semana já vai fazer uma baita diferença. Por mais simples que isso possa parecer, eu garanto para vocês que você estabelecer a distância saudável é algo que pode de fato melhorar muito os vínculos. Meu próximo ponto, na realidade, eu já dei um spoiler grandão, que é estabelecer limites. Uma vez eu quero te lembrar que você não deve estabelecer limites de uma postura de exigência. Claro, a gente colocar os nossos limites é treino, a gente também não aprende do dia para noite. Então, o exercício é a gente conseguir comunicar para o outro de forma amorosa que aquilo que ele faz não é ok. Você pode colocar limite também, por exemplo, em não atender o telefone. Se você tem uma mãe muito invasiva, muito controladora, que liga o tempo todo, você pode simplesmente não atender. E você pode dizer: tô no banheiro, tô entrando no banho, tô dirigindo, não sei. Aplica aí para sua realidade. Você pode também usar aqui a fórmula da comunicação não violenta, de observação, necessidade, sentimento e pedido. Tem um vídeo aqui no canal que explica um pouco mais disso a fundo, que é um vídeo que se chama Como Ter Conversas Difíceis. Lá eu te dou as ferramentas de uma forma mais profunda, por assim dizer. Mas você pode dizer: mãe, pai, tia, vizinho, quando você faz tal coisa, eu sinto tal coisa, porque eu tenho uma necessidade de X. Você poderia Y. Essa é a fórmula, ela é bem simples, mas lá no vídeo tem alguns outros detalhes que eu entro em consideração com vocês, que vale a pena também você considerar para não escorregar aí quando tá tentando comunicar algo importante. Número 3 que eu quero ressaltar com vocês, que eu também já dei um spoiler, é postura. Seja atento à sua postura não só nessas situações, mas eu diria na vida em geral. Que você possa comunicar as coisas com uma postura de humildade, respeito, exigência e visando preservar o vínculo. Bem, e agora, depois de tudo isso, o que é que a gente faz? Eu diria que aqui a gente avalia e vai continuar avaliando. Talvez a gente passe uma vida toda avaliando, ainda mais se trata de vínculos familiares. Quero lembrar que no Brasil a gente tem essa cultura que a gente tem que conviver muito com a família. Mas isso é algo da nossa cultura, isso não é algo dado. Não tô falando que você precisa sair aí desgarrado, mas se você tem uma família que tem muitas dificuldades, vale a pena você colocar alguns desses pontos em prática. Na minha experiência, por exemplo, eu tinha um vínculo em particular na minha vida, que é um vínculo sanguíneo muito forte e importante. Mas eu entendi que mesmo com a distância saudável e estabelecendo limites, ainda assim o vínculo não estava legal. E me levou, gente, 10 anos para conseguir fazer esse movimento. Dos 17 aos 27, eu passei
tentando reestabelecer e restaurar essa relação. Porém, a pessoa continuava sendo extremamente invasiva, mesmo comigo morando em outro país. E a pessoa também acabava traindo a minha confiança em vários contextos diferentes, atingindo a mim diretamente, mas também a outras pessoas que eu amo. Quando o telefone tocava, eu não estava feliz com aquilo, sabe? Como eu disse, eu levei 10 anos nesse processo, entre muitas idas e vindas, muitas tentativas e me questionando muito por que aquela pessoa agia daquela forma, achando que um dia ela iria mudar. Tive que entender e aceitar que essa pessoa é quem ela é. E quando eu decidi me afastar, eu prestei bastante atenção para estar atenta à postura certa e não me colocar como superior. E eu diria que isso fez toda a diferença. Eu fiz essa despedida no meu coração, porque aquela relação no plano da realidade não era mais possível. O legal é que eu acho que eu consegui fazer isso respeitando e aceitando tudo que me foi dado naquela relação. Porque eu também recebi muitas coisas, mas sabendo também que poderia ser melhor e que aquilo me feria. E sempre me lembrando que o outro me dava o que ele era capaz de me dar. Eu acho que a parte da cura mais significativa aqui é que hoje, quando eu penso nessa pessoa, eu penso com amorosidade, com alegria, com gratidão, mesmo que a gente não conviva mais. Eu lembro dos momentos importantes e consigo enviar uma energia amorosa. E dentro da minha fé e das minhas crenças, consigo inclusive orar e enviar bênçãos. O ponto é, você vai precisar necessariamente fazer isso? Talvez não. Talvez você colocar a distância saudável, os limites já sejam o que é o necessário para esse vínculo se rebalancear e se reequilibrar. Se isso não for suficiente, no entanto, lembre-se de que você sempre tem a opção de se afastar. O processo não é fácil, não, mas eu tenho certeza que se você se manter atento ao que é que precisa se manter atento, você vai conseguir fazer isso de forma mais leve e honrando a você e a esse outro que é importante para você. Bom, gente, obrigada por terem ficado até o final aqui no vídeo comigo. Sei que esse é um assunto bem delicado e eu tentei trazer aqui o mais importante que possa de fato ser ferramentas para você refletir e colocar em prática. Se você gosta desse tema, por favor, deixe o seu like para mim e também considere se inscrever aqui no canal, que a gente está sempre dando conselhos e palpites sobre os mais variados assuntos. Se cuidem, tchauzinho!